turma, aqui é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Hoje daremos início à nossa aula de Guia 2. Então, nós vamos primeiramente fazer uma reflexão, com a poesia. Sempre nos primeiros momentos dos vídeos, quero estar fazendo essas reflexões com vocês. Depois, nós vamos fazer a correção do texto passado, da Guia 1. E depois nós vamos fazer uma explicação, que foi uma interpretação do texto da Guia 2, e em seguida faremos a leitura do texto. E após a leitura do texto, nós faremos uma explicação sobre a atividade. Só lembrando a vocês que vocês têm uma semana para completar a atividade. Quem puder fazer logo, é bom fazer na hora da aula. Acabou de assistir o vídeo, já vai fazendo logo a atividade, porque se livra. Mas quem não puder fazer, tiver outras questões, eu só recebo até a próxima aula, Se a aula de vocês é na segunda, recebo na outra segunda. Se for na terça, na outra terça. Se for na quarta, na outra quarta. E assim sucessivamente, porque são várias turmas, São as turmas, essa aula aqui são para as turmas de sextos e sétimos anos, ok? Então vamos dar início. Eu escolhi para vocês, para a gente poder iniciar o nosso momento, uma oração de Chico Xavier, que é um dos grandes representantes aí do Espiritismo, e eu vou ler aqui para a gente poder começar esse momento otimista, pensando mais na vida, no outro, no respeito, ok, gente? Então vamos lá. Se chama Oração de Chico Xavier. Que eu continue a acreditar no outro, mesmo sabendo de alguns valores tão estranhos que permeiam o mundo. Que eu continue otimista, mesmo sabendo que o futuro que nos espera nem sempre é tão alegre. Que eu continue com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição difícil de ser aprendida. Que eu permaneça com vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles vão indo embora de nossas vidas. Que eu realmente tenha sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou utilizar essa ajuda. Que eu mantenha o meu equilíbrio, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem meus olhos. Que eu realmente tenha a minha garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria. Que eu atenda sempre mais à minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico eu possuo. Que eu pratique mais o sentimento de justiça, mesmo eu meio à turbulência dos interesses. Que eu manifeste amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. E, acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós, e que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula da Guia 2, Espero que estejam bem, que continuem bem. Essas são as palavras de otimismo, palavras de pensar no outro, que muitas vezes a gente não pensa, e de manter o equilíbrio, que não é fácil, Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, de doença, muitas notícias ruins, mas que a gente precisa se manter forte. E muitas vezes as nossas crenças, na religião que a gente acredita, isso fortalece, fortalece as nossas atitudes, fortalece a nossa vontade e os nossos sentimentos, ok? Então vamos lá, para a correção do texto da atividade da Guia 1, certo? Vou só abrir aqui que eu estou com o computador aberto.
para poder ver a questão. Então, na guia 1, tem aqui a atividade. Primeira questão. Assinale com um X a resposta correta. E nós temos a letra A, B, C e D, não é mesmo? Na letra A diz o quê? Narrativas com o objetivo de trazer ensinamento moral. É o quê? É um mito? É uma lenda? É uma fábula? Pessoal, é uma fábula, não é mesmo? Quem respondeu fábula, respondeu corretamente. Né? Quem não respondeu já, né, corrige. Porque eu consegui ver de alguns, né, de outros não tem como a gente fazer esse comentário, né, individual, porque são muitos alunos e essas aulas que são online, elas são bem diferentes, né? A gente não consegue ter esse acompanhamento melhor. Então, se quem botou fábula, tá correto, né? E é fábula por quê? Ora, a fábula, ela fala de um ensinamento moral, né? Aqui no texto ele coloca bem, fábula é uma narrativa com o objetivo de trazer algum ensinamento moral, cujos personagens são animais dotados de qualidades humanas, né? Então, é um ensinamento moral. Na letra B, narrativas que misturam fatos, lugares reais e históricos com acontecimentos que são fruto da fantasia. Então, qual é a resposta correta? É a lenda, né, gente? Então, onde tiver lenda, vocês vão marcar um X, né? No próprio texto vem dizendo, né, que a lenda é isso aí, são narrativas que misturam fatos, lugares históricos, né, com fantasia, não é mesmo? Letra C, narrativas que acontecem em qualquer lugar e tempo, presente, passado ou futuro, e não se aprofunda nas características físicas e nas ações dos personagens. Então, segundo o texto, essa alternativa se trata de quê? Do conto, não é mesmo? Então, não é um mito, nem uma lenda, nem uma fábula, é um conto. Letra D, narrativa sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, por meio das relações entre deuses e forças sobrenaturais, cuja ação acontece quando o mundo foi formado, o princípio. Ora, pessoal, nós estamos estudando sobre o mito, né? O objetivo do nosso estudo maior é sobre o mito. A gente falou de lenda, de conto e de fábula, só para dizer a diferença, que mito não é uma lenda, não é um conto, não é uma fábula, né? Mito é isso, são essas narrativas que vão falar sobre as origens, né? Sobre essas relações entre deuses, sobrenaturais, sobre os heróis, né? De como foi formado o princípio de tudo, né? Então, o mito ele vai se tratar disso. Então, isso é um mito, certo? A letra D, a resposta correta é o mito. Na segunda questão, eu pedi para pesquisar um mito, uma lenda, um conto e uma fábula, né, para quem não tem internet, ok? Para quem não tem acesso. Ele vai pegar um exemplo de mito, um exemplo de lenda, um exemplo de fábula. Pode copiar só o título ou um pedaço da história, um resumo da história. E para quem tem internet, eu pedi para você contar alguma história sobre mito e fazer um áudio e mandar para mim. Alguns fizeram, né? E foi muito interessante, porque vocês treinaram a leitura, né? Fizeram todo um processo de treinamento, não só na nossa disciplina de religião, mas também de português, né? Porque leram, pesquisaram, compreenderam mais, pensaram mais sobre o assunto, entenderam um pouco mais do que se trata mito, ok? E os que não confundiram, porque é normal, a gente está começando agora, essas aulas por internet às vezes às vezes podem confundir, né? E não tem problema, se eu mandei foi uma fábula, eu aceitei também. Se você mandou uma fábula, mandou uma lenda, eu não desconsiderei, porque eu penso que você pesquisou também e você fez a leitura e você tem o direito de ter o ponto, ok? Então é isso. Essa foi a atividade da guia 1. Agora nós vamos passar para a guia 2, ok, pessoal? Então vamos lá, guia 2, só abrir aqui. Pronto. A guia 2 vai tratar de um texto chamado Os Mitos de Origem, né? Então é um texto que vai
fala da importância dos mitos, né? Do quanto ele faz parte da nossa vida, do quanto ele mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, do quanto ele faz, né, a gente acreditar em tudo que está sendo dito, a partir da palavra, a partir da narrativa, né? Então, esse texto ele é bem interessante, né, para a gente poder se aprofundar no tema. Então, eu vou fazer aqui uma leitura, uma interpretação, né, do texto, e depois a gente vai seguir com a leitura, ok? Então, o texto Os Mitos de Origem fala sobre o tipo de linguagem dos mitos, que é simbólica. O que é simbólico? Eu coloquei até o significado da palavra simbólico, mas eu vou falar novamente. Simbólico é aquele que procura uma representação dos grupos ou de religiões, grupos ou religiões. Não é só simbologia, não faz só parte da religião, né? Mas também faz parte da religião. Exemplo de símbolos na religião, que é do que nós estamos tratando aqui. Por exemplo, a cruz é um símbolo. E é um símbolo de que religião? Do cristianismo. A estrela de Davi é um símbolo. E é um símbolo de quê? Do judaísmo. O yin e o yang é o símbolo de quê? Do taoísmo, que também é uma religião. Então, pessoal, quando eu vou ver uma cruz, eu já associo a quê? Ao cristianismo. Quando eu vejo uma estrela de Davi, eu já associo o quê? Ao judaísmo, né? Existem só esses símbolos? Não. É uma lista enorme de símbolos, né? Inclusive tem religião que tem mais de um símbolo. E eu estou aqui falando alguns só para exemplificar, certo? Para vocês entenderem mais ou menos o que é um símbolo. Esses ensinamentos são transmitidos pela poética do corpo e por meios de rituais, pois consiste em uma performance de certas religiões. Assim, as tradições são ligadas ao sagrado, ou seja, a Deus. Também coloquei esse significado lá no WhatsApp para vocês. O sagrado é aquele que se refere a Deus, né? Muitos segredos são revelados em partes, mas procuram conservar o mistério. Então, essas religiões elas têm a questão de não poder explicar tudo, né? Mas tem a questão do mistério, né? Da procura, né? De mostrar, né? Apenas aquilo que é importante para eles, né? Então, esse é o fundamento, né? Dos mitos. Os mitos contribuem para que as pessoas tenham acesso consigo mesmo, com o outro e com o sagrado, além de propiciar uma superação pessoal através da fé. Então é muito importante esse contato com o sagrado, esse contato com Deus, né? E essa forma de você conseguir controlar, se equilibrar emocionalmente, né? E de você compreender o outro, né? Então, esse é o objetivo, né, desses textos sagrados, desses mitos, né? Você compreender, você ser uma pessoa que vai saber escutar o outro, vai saber que o outro também tem diferenças, né? Não existe, nos mitos não vai existir violência, não vai existir o discurso do ódio, mas sim de uma visão de mundo, né, que precisa e deve ser também respeitada, ok? Aí agora, pessoal, eu vou ler aqui o texto para vocês, certo? Quem tiver o texto, né, impresso ou então tiver no celular e quiser acompanhar, é importante, certo? O nome do texto que eu já tinha dito, Os Mitos de Origem. As culturas religiosas do mundo todo se desenvolvem por meio da linguagem simbólica, que transmite por meio de seus mitos ensinamentos fundamentais e que se traduzem na poética do corpo por meio dos rituais. Então, foi o que eu falei, né? A partir da religiosidade, né? Da maneira como as pessoas elas colocam a sua fé através do seu corpo, né? Enfim, o mito ele tem esse poder e ele tem essa forma de ser, né? As tradições religiosas se valem de suas histórias sagradas para transmitir mensagens profundas aos seus seguidores.
Nelas, muitos segredos são revelados em parte, mantendo assim a sua parcela de mistério. Na busca pela totalidade, pela integração, os mitos religiosos cumprem um papel fundamental. Eles organizam e apresentam aos seres humanos possibilidades de superação e de maior contato consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com o sagrado. Pelos mitos, as pessoas se aproximam do mistério, né? O que a gente já tinha dito na pequeno texto de interpretação que eu coloquei para vocês. É por esta perspectiva que compreendemos o mito, no contexto das religiões. O mito religioso é a expressão verbal do mistério. Este guarda e ao mesmo tempo revela conhecimentos sagrados. Ele é essencialmente simbólico, como a gente já havia dito, né? E cumpre a tarefa de enviar mensagens que atingem os planos consciente e inconsciente, né, dos seres humanos. O plano consciente e inconsciente é o quê? O consciente é aquilo que, né, que eu estou vendo, né, que eu estou fazendo, né, aquilo que as pessoas estão vendo eu fazer, e o inconsciente é aquilo que faz parte da minha espiritualidade, né? O que faz parte o que está dentro de mim, da minha fé, que está na minha cabeça, né? Aquilo que eu acredito. Ele é inconsciente, mas ele existe também, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que elas, a partir de pensamentos positivos, a partir de rezas, nós temos no interior as rezadeiras, né? E que funciona, né? Que nem a ciência explica, né? São muitos pensamentos, né? São muitas formas, é uma força positiva que contribui até mesmo para o corpo. Toda vida dá certo, isso é 100%? Não é 100%, nada é 100%, nada, não tem nem como se explicar isso é fato do mistério mesmo, mas que é uma força que existe, né? E que muitas pessoas elas acreditam e elas apostam nessa força, né? E a gente tem que, com certeza, respeitar, né? Então, é aquilo que mexe, né, esse inconsciente com as nossas emoções. Continuando aqui o texto, o mito organiza entendimentos de mundo e fornece a inspiração necessária para dar sentido para a vida e conduzi-la conforme o plano, muitas vezes considerado divino. Então, o mito contribui para dar sentido à vida, né? Compreender que a gente precisa, né, se equilibrar mais, a gente precisa dar sentido à nossa vida, senão a gente vai virar uma coisa mecânica, um robô, né? Sem sentido nenhum, estou trabalhando só por trabalhar, né? A vida para mim é só aquela passagem e o que tem a mais nisso, né? E o amor, e as relações com o próximo, isso não existe? Lógico que existe, né, gente? É impossível você viver de forma mecânica, né? Os mitos também favorecem o fortalecimento dos laços de uma comunidade, pois oportuniza que as pessoas vivenciem as mesmas compreensões de vida e de mundo, o que unifica o grupo despertando sentimentos e desejos compartilhados por todos. Assim, os mitos atuam profundamente tanto no indivíduo quanto no grupo. Então, gente, esse parágrafo ele é bem importante. Por quê? Ele está falando aqui que fortalece os laços da comunidade, né? Porque é uma comunidade que vai vivenciar o mesmo mito, né? A mesma religião, a mesma forma de pensar, né? Sobre a origem das coisas, né? Unifica esse sentimento, né? E atua também no indivíduo, né? O indivíduo ele se influencia por essa ideia do grupo. No entanto, é importante a gente compreender a importância da tolerância, né? Quem já foi meu aluno, eu já fiz uma aula inteira falando sobre tolerância. O que é tolerar, gente? É respeitar. É respeitar, é compreender, né? É você achar que aquela outra pessoa, ela também tem espaço, né? Achar que a ideia, a religião, a forma de pensar daquela outra pessoa também tem espaço, né? E o que é a intolerância? É o contrário de tolerar, é o desrespeito, né?
quando eu ajo de forma violenta, quando eu falo palavras de ódio, eu estou desrespeitando, eu estou sendo o quê? Intolerante. Então, a gente pensar nesses grupos, a gente tem que pensar na tolerância, né? Tanto do direito do grupo de formar, né, de pensar e de ter a sua religião, quanto o direito do grupo de permitir, né, de dar a liberdade para os outros também terem a sua religião e a sua forma de pensar. Isso é muito importante, né? Então, a tolerância é o respeito por parte dos grupos, pois sabemos que existem muita intolerância, como vemos os exemplos nos noticiários, que vai desde os conflitos históricos entre Israel e Palestina e o Estado Islâmico do Iraque, que promove o terrorismo, né? Então, são situações que a gente vê de guerra, de desrespeito. E, professora, é só lá no Oriente Médio, é só lá nesses países, né, que vai ter a intolerância, que vai ter guerra por conta da religião? Não, no Brasil também tem. Não chegou ainda, né, uma guerra civil oficializada, mas nós também temos ataques, nós também temos discurso de ódio, né, contra outras religiões. Então, no Brasil temos também, né, a intolerância com a maioria das vítimas, né, essa maioria das vítimas de desrespeito à intolerância são os adeptos de religião da matriz africana. Então, as pessoas que seguem a matriz africana, umbandistas, né, candomblé, todas elas sofrem preconceito por serem dessa religião. Existem pesquisas, né, que dizem que essas pessoas, quando são chamadas para dizer, perguntam para elas qual é a sua religião, elas não dizem que são da Umbanda nem são do Candomblé. Elas dizem que são cristãs, que são católicas, que são protestantes. Por quê? Por medo, né, da repressão, por medo do preconceito, né, e acabam nem falando qual é a sua religião, que é um absurdo, né, gente? É importante ressaltar que todos os textos sagrados, todos, né? E aqui eu vou citar só alguns, porque são muitos. A Bíblia dos cristãos, o Livro dos Espíritos do Espiritismo, o Bhagavad Gita do hinduísmo, o Alcorão do islamismo e o Torá do judaísmo, dentre outros, pregam o respeito pelas outras religiões. Quem prega o desrespeito e o preconceito é quem faz interpretações erradas desses textos, levando o ódio e a violência. Então, pessoal, deixando bem claro, né? Nenhum desses textos sagrados vão falar de desrespeito e de intolerância. Nenhum desses textos sagrados vão falar de ódio. Pelo contrário, eles falam apenas de amor ao próximo, de respeito, né, de compreensão. Então, o que acontece? Pessoas que querem ter esse sentimento de ódio e de desrespeito, pegam esse texto e se utilizam para fazer o que quer, para fazer coisas ruins, né, para promover o ódio e para promover a violência, certo? Então, não vamos entrar nessa. Se a gente vê alguém com preconceito, a gente se afasta, né? Porque a gente só tem que estar nos lugares onde se prega o amor, se prega a paz. Porque isso é que faz parte da religião. Porque a religião, o seu nome já diz tudo, é religar ao próximo, né? É pensar no outro, né? É promover a paz, não promover a guerra e a violência, ok? Então, continuando. Concluímos que uma das tarefas principais do mito é fornecer apoio e motivar o indivíduo a participar de uma vida mais ampla e plena de sentido. O mito de origem mais conhecido entre nós, por influência da cultura judaico-cristã, é o narrado na Bíblia, que afirma que as pessoas foram criadas à imagem e semelhança do Criador. Porém, as demais tradições também têm seus mitos de origem. Então, os mitos de origem mais conhecidos entre nós é a Bíblia, né, pessoal? Da cultura judaico-cristã. Mas, como deixou claro o texto,
as demais tradições religiosas também vão ter esses seus mitos de origem. E nós vamos, né, ver um pouco, né? Não tem como a gente ver todos, mas nós vamos ver alguns. Hoje, seguido desse vídeo, eu vou mandar para vocês um videozinho sobre a Gênesis, né, do YouTube, para vocês verem o mito de origem da Bíblia, né, que é Gênesis capítulo, deixa eu só olhar aqui, Gênesis capítulo 1. Então, vocês vão escutar, vão analisar, que é bem interessante e faz com que a gente tenha uma ideia sobre os mitos de origem, ok? Isso é da Bíblia. E na próxima aula nós vamos ver de outras religiões também. Então vamos lá para a atividade. Atividade, primeira questão. A primeira questão eu digo, produz um resumo de 10 linhas sobre o texto que foi lido. Então vocês vão tentar fazer uma síntese do texto, né? Resumir o texto e vão tentar fazer esse resumo em 10 linhas. Eu não sei fazer resumo. Tudo bem, não sabe fazer? Então, pega as principais partes do texto e escreve nessas linhas, não tem problema. Você tenta fazer uma certa coerência, né, para não ficar bagunçado, e aí você coloca aqui no texto. A segunda questão vocês vão usar a criatividade, né, e vão criar o seu próprio mito de origem, né, vocês vão narrar, a partir da escrita, né, vão escrever uma história de como você faria a criação da vida no mundo. O número de linhas eu vou deixar livre, né, porque como você vai narrar uma história, geralmente só 10 linhas não dá, mas tem gente que não precisa.